Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. E às vezes a gente fala isso e não sabe entender. O que significa que Deus me ama? Sabe qual é a maneira mais eficaz que Deus tem de amar você? Através do seu amor próprio. O amor próprio é a primeira instância do amor de Deus em nós, que é uma forma que Ele tem de te proteger de si mesmo e dos outros. Pode observar que quem se ama, não estou falando daquele amor ensimesmado, egóico, que não faz você, que não lhe permite olhar para os outros. Não estou falando disso. Estou falando daquela roupagem honesta que você tem, da compreensão de quem você é, do valor que você tem, de um valor que não é negociável, é absoluto, que se chama dignidade. E quando você tem isso vivo dentro de vocês, quando Deus consegue colocar em nós a primeira instância do amor próprio, por isso que eu falava no início, que tudo em nós precisa ser educado, inclusive isso. Se a gente cai na mão errada, a gente nunca vai gostar da gente. Se a gente é educado por uma pessoa que só nos põe defeito o tempo todo, que nunca nos permite florescer na nossa essência, a gente vira um desastre humano. É terrível a gente ser educado por uma pessoa que quer que a gente seja perfeita, por exemplo. Não seremos. Eu preciso me amar com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas, com as minhas qualidades, com as minhas virtudes. Eu sou um pacote. Quando você sabe se amar, o diabo não tem a mínima chance na sua vida. Porque o diabo não pode fazer nada na vida de quem se ama. Pode observar que para o diabo entrar na nossa vida, a primeira coisa que ele ceifa é a autoestima. Por isso que uma pessoa diabólica, não significa que ela seja um legítimo representante do diabo, ela traz algumas coisas dele. Por isso que uma pessoa diabólica é tão perigosa na nossa vida, que ela vai minar o quê? A nossa autoestima. Uma pessoa quando se vicia, o vício é uma forma que você tem de perder a autoridade sobre você. Aquela substância, ou até mesmo aquela pessoa. Outro dia eu estava conversando com uma grande amiga, Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra, autora. Ela falou: padre, a maior dificuldade que eu tenho aqui no consultório são pessoas viciadas em outras. Sabe aquele relacionamento que você já cansou de saber que te faz mal, que não tem respeito por você? Outra já dá uma olhadinha. Isso mesmo, olha para ela, fala. Isso mesmo, olha bem na cara para ver se cria vergonha hoje. Me manda logo esse, como é que fala lá no Twitter, o povo usa Zoom, esse embuste embora. É assim que o diabo ganha chance na nossa vida. Às vezes uma pessoa diabólica, ela vai minando a sua autoestima, vai te viciando nela, vai te viciando em toxinas, e depois você perde a coragem de decidir por você. Por quê? Porque o amor próprio já foi embora. Quando o nosso amor próprio vai embora, nós somos uma presa fácil para o diabo e para os que o representam no mundo. O álcool, a cocaína, a maconha, a prostituição socializada, que é essa coisa de cada dia você estar nos braços de um, sem nenhum vínculo de amor, sem nenhum vínculo de respeito, você sendo tratada como se fosse uma praça pública, em que o outro vem, explora, deixa o seu lixo e vai embora. Cadê seu amor próprio para dizer: opa, aqui não? Cadê o amor próprio para poder olhar nos olhos e dizer: olha aqui, se quiser entrar na minha vida, retire as sandálias dos pés, porque este território aqui é santo. Não vai ser de qualquer jeito. E se tiver que entrar no seu hall de afetos, a sala dos afetos é a sala mais importante da nossa casa afetiva. Não pode deixar qualquer pessoa entrar. Até nas redes sociais existe uma coisa que chama lá bloquear, que é uma beleza. Você sabe por quê?
Nas redes sociais as pessoas perderam a elegância. Eu não entro dentro da sua casa e xingo, que cabelo horroroso, por que você cortou esse cabelo? Eu não tenho nada com isso. Mas a rede social te permite fazer isso com quem você nunca viu. Você entra lá e fala, nossa, como você envelheceu. Todo mundo está envelhecendo, só a bonita que não. A que vai lá e comenta. Aí a outra faz um show, está toda feliz, aí vem aquele espírito de porco. Nossa, como você está gorda. Está cheio de gente assim. Isso é energia ruim que você não deve deixar entrar na sua vida. Sentiu que aquela pessoa sempre faz um comentário para te desmerecer? Bloqueia. O bloco existe para ser dado, não é? É diferente de uma pessoa que vem e faz uma crítica em particular. Diz, olha, aquilo, papapá, é autoridade afetiva. Mas nós estamos assim. E às vezes é uma expressão da nossa falta de amor próprio. Porque dependendo do amor próprio, o outro não vai fazer isso com a gente. Ao primeiro sinal de agressão física e verbal, você vai dizer, opa, aqui não. E vai pedir ajuda. E às vezes para sair de alguns relacionamentos doentios, você precisa de muita ajuda. Toda vez, minha gente, quando eu atendo uma confissão, e a gente absolve ali os pecados, naquela fórmula sagrada que a igreja nos dá, né, padre? Estou vendo o padre ali, os padres. Quando a gente absolve alguém dos pecados, por trás daquelas palavras que nós estamos dizendo, existe um outro conselho que a gente dá. Volte a se amar. Volte a ter respeito por você. Porque no dia que você voltar a se amar e ter respeito por você, você vai pecar muito menos do que pecava antes. A couraça que São Paulo fala, o capacete da vitória, a couraça da proteção, é amor próprio, não tem outro nome. E Deus nos ama assim, que Deus é seu íntimo. Deus não é uma pessoa que você busca de fora. Deus é uma pessoa que você busca dentro de você. Quanto mais respeito você tiver por você, mais respeito você tem pelo Deus que te habita. A gente tem um desprezo tão natural por nós, é uma coisa impressionante. Às vezes as pessoas nos fizeram ter desprezo por nós. Às vezes as pessoas são tão cruéis com a gente, que elas fazem um esforço danado para a gente chegar à conclusão de que a gente não tem um lugar no mundo. De que o mundo não é para nós. Que o mundo é para os bonitinhos que ficam parecendo santinhos por aí. Jesus tinha um pouco de dificuldade com essas pessoas. Jesus preferia os piores. Por isso que eu estou aqui. Eu sou um pior em recuperação. E vivo para lembrar os que estão esquecidos, que não tem nada que você tenha feito na sua vida que lhe retire do direito de dizer que Deus troca reinos por você. Não tem nada. Ixi, eu já escutei muito pecado. Nenhum foi novidade. Não tem nada que a gente não tenha feito também. Portanto, não tenha desprezo por você. Quando você se autodespreza, você vira presa fácil para o diabo. O diabo adora quem não se gosta. O diabo fala, nada de braçada na vida de quem não tem respeito nem amor por si. É por você. E a gente gostaria de dizer a você que você é um território sagrado, que você é um território santo, que os seus pecados não anulam isso. Então por isso que é difícil a gente dizer. A gente está tão acostumado a se da pior forma. A gente está tão acostumado a se autodesprezar, que quando a gente precisa lembrar que a gente é um território especial aos olhos de Deus, dá trabalho. Eu sempre digo isso. É muito fácil a gente dizer que a gente acredita em Deus. Difícil é a gente dizer que a gente acredita que Deus acredita na gente. E Ele acredita. Ele acredita em você. A melhor coisa que tem é a gente esquecer o que o outro nos fez de mal. Significa que você já metabolizou e já mandou embora. Também é prova de amor próprio não guardar mágoa. Quem gosta de guardar rancor precisa pensar se está tendo respeito por si.
Já que rancor é um lixo emocional, faz sentido uma pessoa que se ama guardar lixo emocional dentro de si? Não. Eu liberto o meu coração para ele amar cada vez mais. Se tiver que perdoar ali, perdoa. Mas mágoas não ficam por aqui não. Quando uma pessoa nos machuca, nos ofende, nos trai, a gente tem duas possibilidades. A primeira, a gente se vinga para ser feliz alguns dias. A segunda, a gente perdoa para ser feliz o resto da vida em relação àquilo. Por isso hoje, se tiver lá alguma coisa a pedir perdão, não espere amanhã. Nós nunca sabemos quanto tempo temos. E quando a gente chega ao mundo, tudo em nós precisa ser educado. Você não nasceu sabendo ser solidária, você não nasceu sabendo amar, você não nasceu sabendo dividir. Foi aos poucos. Quando alguém observava você com amor e percebia que existia aí uma personalidade que precisava ser lapidada. A própria condição com que a gente chega ao mundo. A gente chega absolutamente individualistas. O indivíduo é aquele que por natureza não pode se dividir. Não é que ele não quer, é porque ele ainda não sabe. E a gente só erra na vida quando a gente sabe e não faz. Na ignorância não é erro. Quando você era individual, quando você não sabia sair das suas necessidades, porque fazia parte do processo normativo de ser gente, uma criança, um recém-nascido, não adianta você dizer a ele: espere que sua mãe está tomando um banho, daqui a pouco ela vem amamentar você. Imagina. O ser humano, naquela fase da vida, é incapaz de compreender qualquer regra. Tudo que nós enxergamos é uma extensão nossa. A gente não sabe amar ninguém, porque a gente não tem maturidade biológica para isso. Mas à medida em que você foi crescendo, a sua mãe olhava para você e: opa, esse brinquedinho aí, você vai dividir com seu irmãozinho. Não é só seu. E você queria aquilo tudo só para você. E de repente ela foi educando a sua personalidade. E ela foi ensinando que tudo aquilo que a gente tem só tem valor quando a gente aprende a dividir. Aí num primeiro momento, a primeira lição, o primeiro processo educativo foi dividir o que você tinha. Você aprendeu a dividir o que você tinha. Tanto é que hoje, claro, alguns mais egoístas que outros, depende muito da maneira como fomos educados, mas se a gente foi bem educado, a gente tem uma facilidade enorme em repartir o que a gente tem. Mas aí depois vem uma lição ainda mais nobre e mais difícil, que é fácil a gente dividir o que a gente tem. É mais fácil. Mas aí um dia você entendeu que a vida fica mais bonita quando você divide o que você tem, mas sobretudo quem você é. É como se acendesse uma luzinha dentro de nós e você descobrisse: pronto, esse é o significado da vida. Dividir o que tem e o que sou. E assim a gente vai se apaixonando uns pelos outros. E assim a gente vai se conquistando. E assim a gente vai criando vínculo. E a isso nós chamamos de família. Que não é só um agrupamento de pessoas, mas é um sentimento que nos ocorre. Eu sempre digo isso. Voltar para casa, você entende exatamente o que significa. Não é só voltar para um aglomerado de paredes e móveis que você reconhece como seus. Não. Voltar para casa é quando você percebe que um sentimento bom lhe ocorre quando você cruza aquela porta. Ou então quando você encontra alguém que a vida lhe deu. Não tem nem a obrigação do sangue. Porque às vezes a gente não dá sorte de ter isso dentro de casa. Não é garantia. Ser parente um do outro não é garantia de que a gente tenha vínculos. Às vezes a gente só é parente. E dependendo do parente é o pior defeito que a gente tem na vida. Não é? Não. Deus me livre de ser parente. Não, eu quero ter vínculo. Graças a Deus, eu nunca fui parente da minha mãe.
nunca fui parente do meu pai. Tive o mesmo sangue que eles. Mas não era o sangue que nos identificava. O que nos identificava era quando nós estávamos um diante do outro e a gente tinha satisfação de ser quem a gente era e dividir quem a gente era naquele momento. Esta é a maior riqueza que você vai ter na vida. Não é o curso que você fez, não é o dinheiro que você ganhou, não é o sucesso que você fez. O que vai fazer você, ao final de tudo, olhar para aquilo que você viveu e ficar em paz, escreva, é o quanto você amou e foi amado. Eu sei que às vezes a gente passa uma boa parte da nossa vida querendo construir isso, querendo construir aquilo, querendo deixar herança para alguém. A maior herança que você pode deixar para um filho é você ensiná-lo a se amar, a ter respeito por si. Porque somente depois que a gente se ama e tem respeito por nós, é que a gente é capaz de oferecer a mesma coisa aos outros. Portanto, minha gente, esta riqueza eu lhe desejo. E se por acaso outras vierem, saiba apreciá-las assim. Porque o melhor banquete, aquele o mais sofisticado que você pode comer na vida, é aquele que lhe coloca ao lado da pessoa que você ama. Porque o que em última instância, o que faz um banquete ser sofisticado, não é o que comemos, é com quem comemos. Pode ser um pão com manteiga na chapa e um cafezinho com leite, ou um cuscuz, alguma coisa assim. Se a gente estiver diante das pessoas que nós amamos, não há nada mais sofisticado nessa vida. E é isso que vocês fazem. Vamos lá no show do padre, vamos. E aí vocês se aglomeram de gente que vocês amam, de amigos que a vida deu, e você identifica que isso é ser feliz. Porque às vezes a gente está numa pitimba danada, ninguém tem dinheiro para nada, mas a gente tem sorriso um para o outro. A gente tem alegria um para o outro. A gente tem palavras amorosas uns para os outros. Às vezes o outro está tão derrotado, você chega lá, dá uma elevada naquela autoestima, dizendo coisas boas. Não, isso vai passar. Isso é amar. Isso é ser amado. É a gente se amparar no momento em que a vida nos desampara. Sabe qual é o milagre que eu quero pedir a Deus hoje? Que você volte a se amar. Que você volte a ter respeito por você. Que você se olhe, que você se enxergue. Você já ouviu essa frase? Se enxerga, mulher. Só que ela é negativa, né? Aqui hoje não. É Deus olhando para você. O que é? Você está desanimado? Se enxerga. Olha a capacidade toda que eu deixei dentro de você. Olha a grande mulher que você é. Olha o grande homem que você é e que você ainda pode ser. Se enxerga, rapaz. Enxerga, mulher, que tem muito de Deus ainda para florescer aí. Mas se você não se amar, nada vai acontecer. Porque Deus floresce os seus dons em nós quando a gente se ama, quando a gente tem respeito por nós e você oferece essa mesma coisa aos outros. Quanto mais você se ama, mais você será capaz de amar os que passarem pela sua vida. Que quando eu não me amo, eu fico esperando que o outro me traga o amor que eu preciso para viver. Não é assim que funciona. Eu não posso esperar que você me dê aquilo que só eu posso me oferecer. Então eu me amo, eu me cuido, eu me respeito e faço tudo isso para poder amar melhor os que passarem pela minha vida. Então é este milagre, que a gente se enxergue, que a gente se veja como Deus nos vê, que você saia do pessimismo, que você restaure a sua autoestima, que você entenda que você é uma peça importantíssima nas mãos de Deus e Ele não desistiu de você. Faz
um milagre em